E aí eu já tive paciente falando assim, Thaís, mas assim, ó, eu preciso realmente comer alimentos naturais? Porque e se eu comer o meu donut e eu tomar um polivitamínico e um suplemento de proteína? Não tô coberto? E aí? E aí quando você fala assim, mas esse donut com esse suplemento de proteína e com esses comprimidos essas cápsulas de polivitamínicos, você não tem fibra. Como se alimenta essas bactérias? Dá pra suplementar fibra? Dá. Dá pra suplementar fibra, mas aí você não tem os micronutrientes. Uhum. E aí, o que é a grande graça da coisa? Pra gente ter uma microbiota saudável, a gente precisa ter uma microbiota diversa. Então, pensa numa floresta. Quanto mais animais você tem, quanto mais micro-organismos, quando você não tem um desequilíbrio nesse ciclo da vida, né? Você tem uma floresta rica. Se você tirar uma árvore, ela já desequilibra tudo. Então a gente precisa de todos os tipos de bactéria para a gente ter uma produzindo uma coisa que a outra vai usar, produzindo uma coisa para o seu organismo. E uma beterraba, ela não é diferente de uma cenoura, que não é diferente de uma escarola à toa. Elas têm cores diferentes, elas têm fibras diferentes, elas têm micronutrientes diferentes. Elas são metabolizadas, elas são digeridas, elas são processadas por bactérias diferentes. Então isso acontece mecanicamente dentro do seu intestino. Se você só consumir as cápsulas, não chega nada no seu intestino efetivamente para ser processado por essas bactérias. E aí você não tem esse arsenal todo de imunidade treinado. Você não tem uma saúde adequada. A pessoa que quer uma performance cerebral o melhor possível, sabe? Igual para quem estuda muito, para quem gosta de estudar, para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com entrevista, enfim. Sim. O que ela tem que tomar cuidado na alimentação, você diria? Então, os estudos mostram que quanto mais diversa a sua alimentação e quanto mais natural, melhor. E aí eles preconizam que você diversifique em legumes, vegetais, frutas, sementes, alimentos fermentados em mais ou menos 30 porções diferentes por semana. Esses dias eu até conversei com um dos pacientes e eu falei assim, se você não faz um pensamento ativo em relação a isso, então se você não vai até o hortifruti e fica procurando cores diferentes, montando a sua dieta na semana, então isso tem que ser ativo. Quando você começa a ver os benefícios, aí isso vira hábito, vira parte da sua vida. E existe, na internet até existem alguns mercados naturais que você contrata e eles, com base nos legumes e nas frutas da época, ele te manda aleatoriamente tantas porções. Então, uma época vem tomate, cenoura, escarola, couve. Na outra semana vem mandioca. Então, ele vai rotacionando. Isso é muito interessante. E quando a gente fala assim, ó, tá, mas qual que é a dieta mais benéfica? Até hoje, a dieta mediterrânea, que é uma dieta muito baseada em alimentos naturais, que tem proteínas animais também, mas em uma quantidade adequada, ela ainda é uma das dietas mais saudáveis que tem. Quando você diz uma dieta variada, por exemplo, eu como todos os dias tipo arroz, feijão, brócolis e alguma proteína animal. Ou frango, ou carne, ou peixe. Eu precisaria, então, dar uma alterada no tipo de vegetal que eu tô comendo, etc. Nos vegetais, nas leguminosas, então um dia, sei lá, você pode consumir lentilha, você pode consumir grão de bico, você pode consumir outros vegetais, você pode um dia colocar abóbora, um dia abobrinha, um dia beterraba, um dia cenoura, um dia... E aí a criatividade vai longe. E o que é muito importante? A gente equilibrar, porque quando a gente fala assim, então tá bom, então fruta é saudável, então dá pra comer, né?
à vontade. Não, a gente também tem dentro do nosso metabolismo a sua meta calórica para o seu objetivo. Você também não pode estourar e comer 3 mangas e 5 bananas se isso não cabe dentro das suas calorias. Por quê? Porque alimento em excesso, por mais natural que seja, ele também vai desequilibrar o seu ecossistema interno. Por quê? Porque vai sobrar nutriente, vai sobrar, querendo ou não, é glicose que chega. É uma substância quimicamente ativa. Então, vai sobrar glicose ali na sua corrente sanguínea. Então, nem fruta você pode comer indiscriminadamente. Então, você precisa. E aí, quando os pacientes falam, tá, mas aí tá ficando muito complicado, né? Porque, sim, eu tenho que comer natural, mas nem tanto. Então, eu sempre coloco para os meus pacientes, comece com 4 pontos. Primeiro, a sua meta calórica para o seu objetivo. Então agora eu estou numa fase da minha vida que eu quero hipertrofia. Então você coma a quantidade suficiente para isso. Não extrapole. E aí o acompanhamento nutricional, pesquisar, buscar informação, essencial. Não, eu quero ter uma vida saudável. Qual que é quanto de caloria você gasta? Quanto você pode consumir? Então, esse balanço energético precisa estar adequado. Outra coisa, uma grande quantidade de fibras. Porque as fibras, a gente pensa muito em proteína, carboidrato, gordura. Uhum. Mas as fibras são essenciais para essa saúde, como tudo que a gente vem falando. Então, meta de fibras, meta calórica, meta de fibras, meta de proteína. A gente também tem meta de proteína. Você precisa consumir aí em torno, e aí vai variar de pessoa para pessoa, de quanto faz de atividade física, mas vai em torno de 1,6 grama por quilo de peso. Uma meta mais geral. Você precisa dessa meta proteica, por quê? Porque tudo no nosso corpo é proteína. Se você vai e faz exercício e você não tem proteína suficiente para regenerar esse tecido, seu corpo vai tirar de algum lugar. Ou ele vai tirar do cabelo, do que ia para o cabelo, ou ele vai tirar do que ia para o neurotransmissor, para um receptor, vai começar a te dar sensação de fadiga, desmotivação. Eu ouvi uma Algum frase equilíbrio precisa ter. Que a proteína é tipo o tijolo do... É o tijolo da tipo casa. Tijolo. Se você tem os pedreiros e não tem o tijolo, você não tem como construir. Então você precisa da sua meta proteica. E tirar os ultraprocessados o máximo que der. Pode falar. Não, e aí o que eu sempre falo, né? Tá, mas então eu não posso mais comer um lanche? Você pode. Por quê? Porque se você fizer a analogia de... Então pega um aquário com uma água limpa, pega uma gota de tinta e pinga. Você não vai tingir tudo. Mas se todo dia você pingar aquela mesma gota, você vai tingir. Então não tem problema se dentro de um contexto saudável você um dia sentar, consumir um donut, um açúcar, dentro de um contexto saudável não tem problema. O problema é você fazer isso todos os dias, extrapolando as suas metas calóricas, sem proteína adequada. Porque o que é a dieta que a gente fala? A dieta do americano, né? É o donut, que quase não tem nutriente, com muito carboidrato simples, quase sem fibra, pouca proteína e extrapolando as metas calóricas. E aí você vai ver o quê? Uma pessoa obesa, com diabetes, com doença cardiovascular, que precisa andar escorando no carrinho. Então, o que você quer para sua vida? Não, eu não me importo, eu quero curtir agora. Tudo bem. Então, cada um tem que estar alinhado com o seu objetivo de vida. Do que você quer lá para frente. Quais alimentos que tem bastante fibra que você diria que dá pra gente ir no mercado e já começar a aplicar no dia a dia? Todos esses alimentos que são naturais, que vêm da natureza, eles têm muita fibra, né? Então, assim, os vegetais, os legumes. E aí, quando a gente fala de todos esses alimentos, tudo que tá no hortifruti, né? Na bancada do hortifruti, diversifica. Pode consumir de tudo. E aí, entra a história dos fermentados, né? Pois é, eu ouvi falar disso, né? Uhum. Como que é? Tem um estudo muito legal, que é do pessoal de Stanford, que eles compararam a ingesta de fibras com os fermentados. Fermentado seria o quê? O kombucha,
kefir, aquele kimchi, o chucrute, esses alimentos que você pega o vegetal, você coloca sal, tem uma forma de preparo, e aí você tem ali uma fermentação bacteriana, tá? Esse estudo mostrou que o consumo de 6 porções, e aí tem o tamanho de cada porção, mas mais ou menos 6 porções de alimentos fermentados, foi melhor na melhora dos marcadores de inflamação do que o consumo de fibras. Isso não quer dizer, e aí quando a gente fala de causalidade é isso, que o consumo de fibras não é importante. Então você consumir fibras faz parte do metabolismo de alimentar essas bactérias, processos anti-inflamatórios, mas você consumir os fermentados, que são bactérias que vão lá colonizar seu intestino, elas fazem parte de melhorar também esse processo de inflamação. E aí, por quê? E você fala assim, tá, mas aí vale então eu ficar tomando probiótico o resto da minha vida? O probiótico, ele precisa ter um objetivo. A gente não toma probiótico ad eternum e sem pensar em nada. Por quê? Porque o probiótico, ele é um pool de bactérias vivas que causam um benefício para o hospedeiro, no caso, para a pessoa. Só que esse benefício ele tem que ser estudado para você chamar de probiótico. Então, você precisa ter um objetivo. Então, assim, eu tomei antibiótico, então eu quero ajudar essa minha microbiota intestinal a se recompor. Sim, aí é bom. Uhum. Agora, se a base não está formada, se a sua alimentação não está adequada, se o seu estilo de vida não está adequado, aquele probiótico vai cair ali e vai ser tipo plantar num solo não adubado. Porque você tem trilhões de bactérias. E aí você imaginar que aquela cápsulazinha vai fazer uma grande diferença, se você não mudar o estilo de vida, quem vai receber esse probiótico é querer um milagre muito grande. E quando a gente pensa assim, gente, mas eu não consigo traduzir, né? O que são trilhões de bactérias? Nosso cérebro não consegue ter essa capacidade. E eu vi esses dias uma analogia muito, muito legal, que é assim, se você pegar todas as estrelas que tem e colocar numa caixinha, você precisaria de 1000 caixinhas. É muito, né? E aí você imaginar que um comprimido de probiótico vai fazer uma super diferença se você não tiver essa base montada, é querer uma pílula mágica, né?